Oi, eu sou a Miriam Chaves, mentora de mulheres na comunidade Curada para Sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Aqui hoje eu começo um quadro chamado Crônicas de Mulheres Curadas para Sempre. Aqui você vai ouvir histórias e relatos reais de histórias impactantes de cura emocional, de restauração de casamento e restauração pessoal. Esse é um relato forte de uma das minhas mentoradas do grupo Curada para Sempre. Olha só como Deus fez na vida dessa mulher. Preste atenção no quanto esse relato é impactante. Eu e meu esposo nos relacionamos na corte. Éramos da Igreja Videira. Meu esposo, discipulador, e eu, líder de jovens e crianças. Foi um período de muita oração, jejum e consagração em prol do nosso casamento. Testemunhamos da provisão do Senhor sobre nós desde o primeiro momento que decidimos nos casar. Em 2019 aconteceu a tão sonhada cerimônia. Tínhamos convicção que o Senhor estava em nosso casamento. O nosso primeiro ano de casamento foi incrível, o segundo ano também. As pessoas falavam sobre crises e nós achávamos estranho porque era algo que nunca havíamos vivido. Até que em uma noite de abril de 2022 eu tive um sonho. Acordei o meu esposo e chamei para orar, pois sabia que viveríamos uma crise, a nossa primeira crise. Uma semana depois, pego uma conversa do meu esposo com um rapaz. Conversas pesadas, onde eu me senti traída. Isso foi em um domingo. No mesmo dia, acionei a minha pastora e na segunda eu entrei em contato com o advogado pedindo divórcio. Eu não podia suportar a dor. Sem dúvidas, doeu muito mais que a morte do meu pai. É o luto por uma pessoa viva. Decidimos tentar. Durante todo o ano de 2022, foi de muita dor e sofrimento. Não houve um toque dele. Em janeiro, eu tive 3 sonhos seguidos onde pedia o divórcio ao meu esposo. Sonhos exatamente iguais. Havia sofrimento, mas ele estava feliz, assim como a família dele. Mais ou menos uma semana depois, pego uma segunda conversa do meu esposo com outro rapaz, com conteúdos mais pesados ainda. Eu não suportei a dor. Era como uma faca enfiada no peito, onde você sente a vida saindo de você aos poucos. Eu chamei os pais do meu esposo e contei o ocorrido. Ele me pediu um tempo e levou absolutamente tudo de casa. Estranho para quem queria só um tempo. Mas sei lá o porquê eu aceitei tudo aquilo. Fiquei um mês sozinha em casa com as meninas, minhas 2 pets. Falávamos todos os dias. Minha mãe vinha para a nossa cidade e no dia 1/3 de 2023 conversamos e ele voltou para casa. Pois ninguém da minha família nunca soube de nada que acontecia em nossa casa. E da dele, apenas os avós e os pais, que sabiam. Depois que peguei a segunda traição, minha mãe chegou. A primeira temporada dela em casa, o pior aconteceu. O meu esposo, no meio das minhas férias, com a minha mãe em casa, pede um tempo. Eu simplesmente entreguei as alianças ao meu esposo e pedi o divórcio. Eu não poderia aceitar aquilo. Isso aconteceu no dia 1º de abril de 2023, num sábado. Manhã ficou arrasada. Eu tive muita culpa por causar tamanha dor nela. E também porque eram as férias dela. Queria que tivesse descanso e paz em casa. Na segunda, dia 3 de abril de 2023, eu enviei toda a documentação para o cartório. Meu primo, advogado, disse que iria assinar o divórcio para mim e que demorava em média 3 dias úteis para tudo se resolver. Eu fiquei aliviada, eu queria divorciar, me ver livre do meu esposo, daquela dor e sentimentos de angústia e tristeza. Jamais pensei em passar por isso e fazer a minha família passar por isso. Eu optei em realizar o processo de divórcio todo online, para não encontrar o meu esposo, e nesse tempo o cartório dizia não conseguir me ligar ou mandar mensagem, porque o meu número não existia. E nisso, 3 semanas se passaram.
Dia sim, dia não, eu mandava mensagem por e-mail ao cartório cobrando uma posição e nesse tempo eu tive sonhos constantes. Todos eu estava ciente de um rompimento, mas de uma restauração. E sempre nos sonhos eu via a minha família, nunca vi a família do meu esposo. Me propus a orar com a minha intercessora por 3 dias, quando o rascunho de divórcio chegou. Depois de 17 dias de espera em um processo que demoraria apenas 3 dias, na minha primeira noite de propósito, eu tive um sonho que eu aconselhava um amigo meu a respeito do casamento dele. Ele chegava até mim e falava que sabia que eu e o meu esposo havíamos nos separado, mas que tinha acontecido uma restauração e que precisava de ajuda. Contei à minha intercessora. Nesse intervalo que eu aguardava o retorno do cartório, eu tive um sonho com o pastor Rodrigo Augusto, que fez o nosso casamento. E no sonho ele estava conosco em um gabinete e no final pedia para a gente ficar de pé e orava por nós. E durante a oração ele dizia que havíamos divorciado por dureza do meu coração e pedia para procurarmos o cartório Impactados. Não há cartório Impactados em minha cidade. A minha igreja local se chama Impactados. Eu fiquei chateada com o Senhor, pois como dureza do meu coração, se as traições não aconteceram através de mim e se eu já tinha dado chances ao meu esposo e ele fez pior. Mas mesmo assim, por obediência ao Senhor, suspendi o processo de divórcio e mergulhei em Deus, buscando a minha restauração pessoal. Nesse tempo, eu vi o testemunho da Miriam no YouTube e entrei para o grupo Curadas para Sempre. Foram dias incríveis aos pés do Senhor. Experimentei de coisas extraordinárias em Deus. Enquanto eu estava aos pés de Cristo, o meu esposo estava entregue ao pecado. Um dos mais marcantes para mim foi no dia que estava servindo na igreja e o meu esposo estava com o ex-amante em uma boate gay. Quando eu soube, doeu tanto. No dia 11 de agosto de 2023, o amante do meu esposo me procurou. Contou tudo, mandou prints das declarações do meu esposo para ele, planejamento de filhos juntos, vários vídeos deles juntos, da boate e de tantas outras coisas. Foi muito dolorido e pesado. O meu esposo descobriu que ele tinha me procurado e passou mal, e eu tive que procurar o pronto-socorro com ele, porque estava travado, sem falar nada. Foi uma verdadeira prova de fogo, pois isso tinha acontecido porque o seu amante tinha me procurado. O seu amante ainda contava que as traições aconteciam em meu lar com meu esposo. Enquanto eu estava no trabalho, eles estavam em casa. Foi outro baque para mim, pois o meu lar é um altar de adoração ao Senhor. Foram tantas informações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sem dúvidas uma luta pesada. Mas o Senhor tomou o meu fardo e cuidou de mim nos detalhes. Tudo isso acontecendo, passamos o aniversário de 4 anos de casados separados. No dia 29 de agosto de 2023, viajei a trabalho para Blumenau, uma viagem inesperada pela empresa. Foi um presente do meu melhor amigo Espírito Santo. No dia da viagem, o cara expôs o meu esposo nas redes sociais, prints, fotos. Falou que o meu esposo era pior do que garoto de programa, que ele tinha terminado com meu esposo, pois o meu esposo tinha traído ele. Engraçado ele cobrar fidelidade, sendo que ele sabia que o meu esposo era casado e mesmo assim entrou em um relacionamento com ele. Mas apesar disso, eu estava forte. Algo de Deus mesmo, porque no pior dia da minha vida, eu estava forte, apesar de tudo. Os dias em Blumenau foram leves, apesar do ocorrido. O consolo do Espírito Santo de fato estava sobre mim. Queria ter ficado mais tempo, mas o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Em casa, finalmente, curti o meu lar. Apesar de estar morando sozinha, eu não vivia a solidão, eu vivia a solitude. Foram dias incríveis com o Senhor. Talvez Deus tenha permitido isso para eu me aprofundar nele. Descobri que o ex-amante ameaçava o meu esposo, consegui o contato da minha família, cercava a minha casa depois que meu esposo saiu de casa, para se certificar que ele não ia voltar.
Foi uma verdadeira saga, sem dúvidas. Eu vivi dias horríveis, terríveis, mas o Espírito Santo sempre esteve comigo. Um pouco antes do meu esposo voltar, eu tive 3 sonhos com o retorno dele para casa. No dia 1º de outubro de 2023, eu e o meu esposo fomos no culto da minha igreja local. E nesse dia, o bispo ministrou sobre o final dos tempos, sobre os crentes que não se decidiam em Deus, e fez um apelo no final do culto. Eu vi o meu esposo se levantar, se ajoelhar no altar do Senhor em sinal de arrependimento. Nesse mesmo dia, ele voltou para casa. Nos primeiros 5 dias, ele dormiu no quarto de visitas. E desde então, o 6º, estamos dormindo em um colchão na sala. Meu esposo ainda se sente muito acusado. Fala que se Jesus tem um propósito na vida dele, por que deixou ele chegar nesse nível? Mas nós sabemos que foi uma escolha do meu esposo e Cristo não tem culpa nenhuma. A cada dia é algo novo. O retorno para casa também é desafiador, porque é a hora que você olha para o seu cônjuge e tem que amar como Jesus fez. Se policiar para não ressuscitar a velha criatura em você, para que não ponha a perder aquilo que Jesus já fez. Aos poucos estamos cada vez mais conectados, os planos voltando, os sonhos nascendo outra vez dentro dos nossos corações. A admiração começa a voltar e o mais importante, manter o coração grato pelo que Jesus está fazendo e permanecer de joelhos aos pés de Cristo, mas de pé diante do mundo. As pessoas pensavam que eu iria me sucumbir, pois foi uma exposição no Instagram, o alcance foi altíssimo, mas eu sou revestida da força do Espírito Santo. E quando a gente sabe quem somos em Deus, as tempestades vêm, mas não nos destrói e sim nos molda para o nosso propósito. O mais impressionante de tudo isso, que eu estava passando por essas lutas e outras mulheres me procuravam para pedir ajuda pelos seus casamentos. E depois que meu esposo voltou para casa, a gente teve a oportunidade de aconselhar uma família onde a esposa sofre as traições do marido com outros homens. Eu vejo o propósito de Deus se cumprindo. Eu tenho orado para o Senhor curar o coração do meu esposo e que ele se entregue totalmente para Cristo e volte a ser tão apaixonado por Cristo como no dia que eu o conheci. Eu sei que há muito de Jesus disponível para nós, mas isso já é o começo de um mover de Deus em minha família. Eu sou grata a Deus Pai, Jesus e ao Espírito Santo por estar comigo nesse momento. Esse é um relato real, impactante, de uma mulher que faz parte da comunidade Curada para Sempre. Se esse relato, esse testemunho tocou seu coração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Esse relato, esse testemunho nos mostra que nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Ele sim, ele pode restaurar todas as coisas. Ele pode transformar o coração de pedra no coração de carne. Ele pode pegar homens afundados no pecado e transformar segundo a sua imagem, com o caráter segundo dele. Eu tenho certeza que o Senhor pode fazer também na tua casa, assim como ele tem feito na vida dessa mulher forte. O nome que eu dou para essa mulher aqui hoje é Forte, porque esse testemunho mostra a força que ela tem em Cristo, através dessa superação, dessa história e de como ela foi curada para sempre e hoje ela está aqui falando para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu espero que esse relato, esse testemunho tenha tocado seu coração. Deus abençoe a sua vida. Vamos juntas pelo Rei e pelo Reino.